Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu quero falar de um tema muito importante, né, que nós estamos trazendo aqui, para que você possa meditar, meus irmãos, no grande perigo que nos cerca todos os dias, que se chama orgulho. Nós podemos analisar que o orgulho tem deixado pessoas aprisionadas a lugares que elas não precisariam estar. O Senhor Jesus disse na sua palavra que a humildade precede a honra, mas com o orgulho vem a queda. Então, meus irmãos, eu anotei aqui um texto que vai explicar um pouco melhor para você o que o orgulho é. Primeiro, o orgulho é o seguinte, meus irmãos. O orgulho, você sair dessa condição de orgulho, é você ter a coragem de assumir que você estava errado. Ou, quem sabe, assumir que você errou. Assumir que você não sabe o tanto quanto você imaginava. Sair do orgulho, né, do sentimento do orgulho, se libertar do orgulho, é reconhecer que você não sabia, não estava certo, sabe? Por isso que é uma grande dificuldade para algumas pessoas sair dessa condição. E o orgulho, meus irmãos, é um espírito. O orgulho é um espírito que destrói a vida do ser humano. Eu, particularmente, eu nunca vi um orgulhoso ser bem-sucedido, meus irmãos. Porque por mais que pareça que ele é bem-sucedido, financeiramente falando, ele provavelmente vai ser destruído na sua vida sentimental, nos seus relacionamentos de um modo geral. Porque o orgulho, o problema do orgulhoso, da orgulhosa, é que ela não escuta. Ela não se submete, não se sujeita a aprender, porque ela acha que já sabe, ele acha que já sabe. Entende? Então, assim, não tem a humildade de ouvir. E quem não ouve, não aprende. E quem não aprende, não pode ensinar. Mas o orgulhoso acha, a orgulhosa acha que, sabe, é complicado, meus irmãos. Por isso que a palavra de Deus fala a essência do Senhor Jesus. A essência do Senhor Jesus, Jesus disse na sua palavra, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja a essência do Senhor Jesus. Humildade. Humildade. Entende? Então eu anotei aqui um texto que eu vou ler para vocês. O orgulho é a máscara que tenta esconder a realidade atual do momento que a pessoa está passando. Sabe, a pessoa está passando ali um momento difícil. Ela é tão orgulhosa, ele é tão orgulhoso que não consegue pedir ajuda. Aí coloca uma máscara que está tudo bem, sendo que está tudo mal. E aí eu digo para vocês, meus irmãos, vamos usar aqui uma fé inteligente. Quando Deus se depara com uma pessoa dessa, tem como ajudar? Deus, o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, ele tem como ajudar o orgulhoso? Não tem. Ele não tem como enviar pessoas, porque ele sabe que aquela pessoa não está aberta para quebrar o orgulho, para se sujeitar a uma mudança, a quem sabe um reconhecimento. E reconhecer, olha, até aqui eu pensei que sabia, mas é verdade que eu não sei de nada. Então, é um processo quebrar o orgulho, mas quando você quebra o orgulho, meus irmãos, você prova do favor de Deus. É onde você tem experiência com Deus, é onde você cresce, é onde você recebe as revelações e sabedoria de Deus. É ali que você enxerga o que ninguém está enxergando, porque Deus pode com você ter relacionamento. Porque com o humilde, Deus tem intimidade. Entende, meus irmãos?
Então, eu anotei aqui um texto que eu vou ler para vocês entenderem um pouco mais. O orgulho é a máscara que tenta esconder a realidade atual, mas os olhos é a janela da alma. Por mais que a pessoa tente esconder no espírito orgulhoso a sua condição espiritual, sua condição financeira, sentimental, os olhos, a Bíblia fala, meus irmãos, que os olhos é a janela da alma. E diante da janela da alma, que são os olhos, não se pode esconder nada. Sabe aquela pessoa que fala, tá tudo bem, eu fiz isso aqui, eu fiz essa tragédia aqui, eu destruí isso aqui, mas eu tô bem, tô feliz, tá tudo maravilhoso. Quer saber realmente se tá ou não, meus irmãos? Olha para os olhos. A Bíblia fala que os olhos é a janela da alma. E diante dos olhos, nada se esconde. É olhar para os olhos que a gente vê que a pessoa está triste. Entende? É olhar para os olhos que a gente vê o brilho da alegria. É nos olhos, meus irmãos. E tudo se percebe pelos olhos. O orgulho quer mascarar uma verdade mentirosa. Rejeite esse espírito do orgulho, pois esse é o espírito do próprio diabo. E Deus o rejeita. A humildade precede a honra, mas com a queda vem o orgulho. Quem é de Deus não se apresenta. É Deus quem diz quem ele é. Ou seja, quando a pessoa é de Deus, ela traz na sua essência a humildade. Quando a pessoa ainda não se tornou de Deus, não tem a essência de Deus, a humildade, ela tem o orgulho ainda. Ela ainda não se libertou do espírito do orgulho, que é o espírito do diabo. Então, meus irmãos, o que acontece? O orgulhoso vai sofrer. Porque Deus resiste ao orgulhoso. Veja na palavra de Deus. Veja na palavra de Deus, meus irmãos. Tiago, capítulo 4, versículo 6 ao 10, diz assim: Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos. Lembra que eu falei que para Deus ajudar uma pessoa orgulhosa, um orgulhoso, é difícil. É difícil porque não quer escutar. É difícil porque não quer aceitar ajuda, não quer reconhecer que precisa de ajuda. Uma pessoa só vai ser ajudada se ela reconhece que precisa de ajuda, ela se abre para receber uma ajuda, um conselho, uma palavra. Ou quem sabe, minha irmã, meu irmão, deixa eu abrir a Bíblia aqui, não é o que você está achando, olha o que Deus pensa. Não quer ouvir isso, não quer se sujeitar a ouvir. O orgulhoso ele tem dificuldade de ouvir, meus irmãos. Por isso que a Bíblia fala em Tiago, capítulo 4, versículo 6 ao 10. Deus resiste aos soberbos, os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Mas dá graça aos humildes. Então, meus irmãos, é uma questão de decisão. Você pode decidir quebrar o orgulho. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal que fala sobre quando a pessoa decide quebrar o orgulho. É importante você ver, porque se você reconhece que é orgulhoso ou orgulhosa, você pode mudar isso. Porque o primeiro passo para a mudança é o reconhecimento. E bem verdade, né, meus irmãos, que a nossa carne, a nossa natureza humana, pecaminosa, caída, ela tem uma queda para o orgulho. Todo dia nós temos que estar nos autoanalisando para não deixar o orgulho tomar conta. O orgulho tomou conta, Deus, se afasta. Então é uma coisa muito séria, onde nós temos que estar nos autoanalisando todos os dias, amém? Então, assim, não deixa, sabe? Às vezes Deus quer mudar a sua história de vida.
Você tem um potencial, você tem, sabe, uma potência, uma capacidade que Deus te entregou, uma riqueza em suas mãos, na sabedoria, no conhecimento. Você pode chegar muito longe, mas o orgulho está mascarando você talvez reconhecer que precisa de Deus, da ajuda dele, que sozinho você não vai conseguir, que sozinha você não consegue. E Deus quer ver isso, quer ver você quebrando o orgulho. É um processo, você pode fazer isso. Sabe? E a maior atitude que uma pessoa deve fazer é dobrar o joelho e pedir a Deus: Deus, arranca esse espírito de mim, porque tem impedido de eu avançar, caminhar em direção ao Senhor. Porque o orgulhoso acha que não precisa de Deus. Sozinho ele vai conseguir, sozinha ela vai conseguir. E não consegue nada, meus irmãos. Não consegue nada. Consegue com um espírito humilde. Sabe? A humildade precede a honra. A palavra de Deus fala. Antes de chegar à honra, tem um espírito humilde. Então, assim, se quebre diante de Deus. Não aceita. E mude essa história, porque Deus está com o braço estendido, esperando você reconhecer para Ele poder agir. Quando você reconhecer que precisa quebrar o orgulho, Deus vai poder te ajudar e fazer o que Ele quer através de você e em você, para a glória dele. Amém? Fiquem com Deus. Forte abraço, até o próximo vídeo.